Nós estamos numa série de mensagens. Que tem por título Além dos Escombros. Além dos escombros. Escombros é lixo, entulho. Escombros é perca, ruínas, coisa ruim. E nós estamos falando de um homem chamado Neemias, que significa Deus é o meu prazer, que conseguiu olhar, enxergar e ver muito além dos problemas, muito além dos escombros, muito além das limitações, das ruínas. Muros naquela época era segurança, paz, estabilidade, respeito. É como se uma cidade hoje não tivesse policiais, não tivesse delegacias, não tivesse presídios, não tivesse justiça, não tivesse nada disso, e cada um por si, e não é nem Deus por todos, cada um por todos, cada um que se vire. Ou seja, uma total insegurança estaria instalado, uma anarquia estaria instalada. Então os muros, naquela época, protegia das feras que ficavam do lado de fora, dos bandidos que estavam do lado de fora, dos ladrões do deserto. Então a segurança estava nos muros. Falta dos muros é uma vida de desgraça, de humilhação, de injustiça, de falta de paz. Israel estava vivendo esses dias onde Jerusalém, que significa cidade da paz, estava sem paz. A cidade de Jerusalém se tornou uma cidade mega power extraordinário no mundo então conhecido. Porque durante 40 anos, Davi, quando reinou sobre ela, conquistou tudo o que podia. E Davi não apenas conquistou, como deu segurança. E Jerusalém se tornou não apenas a capital de Israel, mas se tornou uma referência para o mundo. 40 anos depois, também reinou Salomão. 40 anos de Davi, 40 anos de seu filho Salomão. E assim como Davi foi um tempo de conquista, Salomão teve um tempo de riqueza, um tempo de multiplicação. Jerusalém tornou-se um lugar de palácios, de exércitos, portos, uma economia pujante. Portos não, porque não estava lá, portos ficava lá para o lado de Gaza, mas de uma economia pujante, um comércio forte, de uma religião única, porque Salomão constrói um templo que fica no cume de um monte, e esse templo se torna um modelo de desejo de todos os povos. Ou seja, Israel é uma nação poderosa. Só que Salomão, o rei da época, por causa de política. Por que por causa de política? Porque fez acordos com os reis, e ele com outros reis fez acordos e acabou casando com as filhas desses reis. Então, por causa de política, ele permitiu que essas mulheres trouxessem ídolos para dentro de Israel e fez altares a esses ídolos. E isso sempre foi uma exigência de Deus. Deus é o Deus, não apenas de fidelidade, mas é o seguinte: é para estar comigo, não aceito mais estar com ninguém. E Deus não admitia essa idolatria, de maneira tal que ao fim do reinado de Salomão, vou pedir uma coisa para os amados: sempre quando chegar, vá no banheiro,
beba água. Na hora da oferta, leve o seu filho no kids. Mas na hora da palavra, evitem estar se levantando. Celular, modo avião. Você desliga o celular dentro do culto. Tá? Porque você não vai à presença de alguém extremamente importante e o telefone toca no meio da conversa e você fala para o presidente, para o governador: espera aí que eu vou atender o telefone. Você não faz isso. Mas quer fazer isso na presença da palavra, que é mais importante do que presidente e do que governador. Então, na hora da mensagem, evitem se levantar e ir para banheiro, beber água, ficar andando. Evitem. Aqueles que saem, quando voltar, sentem lá atrás. Evitem sentar aqui na frente. Amém, amados? Voltemos. Israel, ao fim do reinado de Salomão, ele divide. E aí vira duas nações. A nação de Israel, 10 tribos. A nação de Judá, 2 tribos. Todas duas tiveram 19 reis. Tanto a nação de Israel teve 19 reis, assim como a nação de Judá teve 19 reis. Só que a nação de Israel durou 200 anos, até que veio o rei da Síria e acabou com tudo de Israel, pegou as pessoas que estavam lá, espalhou pela terra. Enquanto que a nação de Judá durou mais 150 anos depois. E 150 anos depois, ou seja, 350 anos, agora Judá está da mesma forma que Israel, uma nação idólatra. Uma nação que Deus não é importante, é só mais um Deus no meio da sua cultura religiosa. Deus, então, manda profetas como Jeremias, Ezequiel, Sofonias, Abacuque e tantos outros dessa época profetizar sobre Israel. Ele manda dar a Israel a oportunidade, fala: olha, vocês têm uma oportunidade de se arrepender. Ou vocês se arrependem, ou eu trarei juízo sobre vocês. Mas eles não se arrependeram. Eles não deram atenção à palavra de Deus e continuaram pisando na bola. Até que Nabucodonosor decide mandar sobre Israel o seu exército e faz uma fronteira, traz fome dentro da cidade, depois invade Israel e o rei da época, chamado Zedequias, não é Ezequias, é Zedequias, é levado cativo. Ele e seus filhos. E sabe uma coisa terrível, horrível de Zedequias? É que ele amava demais os filhos. Mas olha o que levou o cativeiro. Ele chega diante do rei, diante de Nabucodonosor. Os filhos de Zedequias são mortos, um a um, de forma bárbara, na frente do pai. Ele vai matando os filhos de forma bárbara, e depois ele cega o rei, para que a lembrança e a memória que fique na cabeça daquele rei, seja só da morte dos seus filhos. O livro de Lamentações chega a registrar coisas terríveis sobre o período em que Israel sofre, em que Jerusalém é invadido por Nabucodonosor. Diz que a nação ardia em fogo, que os palácios e as fortalezas não ficaram pedra sobre pedra. Diz que não havia lei, cada um fazia o que queria. Diz que as mulheres chegavam a comer os seus filhos cozidos, elas cozinhavam as crianças para comer os seus próprios filhos. Diz que as mulheres andavam no meio da rua e elas desmaiavam de tanta fome, e os seus filhos morriam nos seus braços, que não havia nem mais leite para elas. Diz que a sede era para as crianças, diz que a sede era tão grande que a língua dos meninos colava no céu da boca. As mulheres eram abusadas em praça pública, crianças eram abusadas em praça pública, as pessoas caíam de fome e elas morriam, e os corpos não eram sepultados, ao ponto que havia uma
putrefação dos corpos no meio das ruas, e as pessoas viviam naquilo, no meio do lixo, no meio dos entulhos. Diz que os príncipes, os reis da cidade, eles andavam na cidade, e que antes andavam bem vestidos, limpos, arrumados, eles agora andavam com a poeira, com a sujeira como que chama? Fuligem. A fuligem do fogo caía sobre eles, e eles andavam escuros pela cidade. E as pessoas que decidiam liderar aquela situação morriam enforcados. O livro de Lamentações termina dizendo que a cidade virou escombros, ruínas, nada prestava naquele lugar, ao ponto que os animais ferozes andavam no meio das pessoas, comendo o resto dos corpos que caíam pelas ruas. Havia uma promessa de Deus, e a promessa era: eu vou restaurar, depois de 70 anos, tudo isso, esse juízo que veio sobre essas pessoas, eu vou restaurar. E 70 anos depois, a restauração veio. Ciro decretou, o novo imperador da Babilônia, que o povo de Israel voltasse para restaurar o templo. E é conhecido como o segundo templo, o templo de Zorobabel, que era o governador que trouxe essas pessoas. 22 anos depois, o templo é terminado. O povo faz uma festa, mas estão sem muros e cada um vai cuidar da sua vida. Até que 60 anos depois, vem uma outra pessoa, Esdras. E aí ele vai restaurar o culto, restaurar o sacerdócio, restaurar o sacrifício. E agora eles têm templo, culto, adoração, mas ainda estão sem muros. 12 anos depois, Neemias, que é copeiro do rei, que é um homem extremamente importante, tranquilo, vida tranquila, vivendo no palácio, chega então a notícia, através do seu irmão, de que o povo a quem ele faz parte está vivendo em tamanha ruína e grande desgraça. Neemias poderia dizer: eu não tenho nada a ver com isso, porque eu estou muito bem. E essa mensagem, ela não atinge somente as pessoas que talvez tenham vivido ou estejam vivendo percas, prejuízos, tristezas, angústias. Ela atinge pessoas que nós conhecemos, que estão vivendo em ruínas, desprezo, estão vivendo debaixo de escombros, em tamanha miséria. Todos nós aqui carregamos uma história de perca, todos nós. Todos nós aqui carregamos uma história de escombros. Todos nós aqui carregamos uma história de que era para ser de um jeito, mas acaba sendo de outro. Era para ser de uma maneira, mas acaba sendo diferente. Todos nós carregamos. A gente pode dizer: caramba, mas a minha vida está legal. Mas talvez você acabe sendo conectado com alguém que está vivendo nos escombros, que está vivendo na miséria. Porque Neemias estava muito bem, até que a notícia chega. E aquilo mexe com ele. E ele então vai orar, vai jejuar, vai se preparar. E aí foi o que nós falamos domingo passado. É que Neemias está disposto a fazer alguma coisa, porque havia uma promessa de Deus sobre a sua vida. Havia uma promessa de Deus sobre aquele povo. Havia uma promessa de Deus sobre a sua casa. Havia uma promessa de Deus sobre ele. E ele passou a enxergar além dos escombros, além do problema, além da perca, além do não ter. Ele começou a olhar depois. Ele disse: não, o Deus a quem eu sirvo pode fazer muito mais. E ele vai e enxerga depois. E ali termina o capítulo 1. E aí, nós chegamos agora no capítulo 2. O capítulo 2, ele é dividido em duas partes. Dos versículos de 1 a 10 e dos versículos de 11 a 20. E dos versículos de 1 a 10, a primeira parte,
é que nós vamos estar falando agora. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia em Neemias capítulo de número 2, versículo de número 1. Nós vamos lendo os versículos e vamos falando. Neemias 2, verso 1, diz assim: no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei, e aí foi para oferecer, e lhe dei. Ora, nunca antes eu estivera triste diante dele. O rei me disse: por que você está triste? Por que está triste o teu rosto, se você não está doente? Tem certeza que isso não é tristeza de coração? Então, temi sobremaneira. E lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais estão assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então, orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentado junto dele, me disse: quanto tempo durará a tua ausência, e quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e eu marquei prazo certo para isso. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deixe-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Como também a carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidade do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei me deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Às vezes, você talvez não tenha tanta habilidade de ler a Bíblia, né? E fala assim: pastor, o senhor está lendo a Bíblia aí, isso aí quer dizer o quê? Essa história do camarada diante do rei. Eu estou aqui para isso, para exatamente trazer isso aqui, para facilitar o seu entendimento. Quer ver uma coisa? Olha uma coisa que talvez você leu e nem percebeu. Leia 2:1. O que é que está escrito aqui? Coloca aí, 2:1. No mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele. O texto começa dizendo que mês era Nisan. Isso está entre março e abril do nosso calendário. Agora, o livro de Neemias não começou no capítulo 2, começou no capítulo 1. E olha o que está escrito no capítulo 1, no verso 1. Capítulo 1. Coloca aí, irmão. Travou? Vou ficar esperando você colocar. Capítulo 1, verso 1. Travou. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu. Observe que ele começa dizendo no primeiro capítulo que o mês é de Quisleu, que é entre novembro e dezembro. Por que a Bíblia faz questão de começar o capítulo dizendo, ele recebe a notícia no mês de Quisleu? Aí no capítulo 2, era o mês de Nisan, quando ele vai à presença do rei, para pedir para ir para ajudar a resolver o problema. Por que ele está ali colocando as datas? Olha, nada na Bíblia é por acaso, nada na Bíblia é sem sentido. Quando você começa ali no mês de Quisleu, e você vai para aqui no mês de Nisan, existem duas coisas que nós podemos aprender com isso. Primeiro, tudo tem um tempo determinado por Deus. Tudo tem um tempo. Tem o tempo da notícia ruim, mas também tem um tempo da notícia boa. Tem o tempo das coisas estarem complicadas, mas tem o tempo de Deus resolver as coisas. Tem o tempo. Salomão vai dizer em Eclesiastes, no capítulo 3, do versículo 1, há um
tempo determinado por Deus para cada coisa na sua vida. Há um tempo. Há alguns anos atrás, a missionária Raquel estava lá atrás, ali, batendo foto no resgate. E Deus falou com ela. Falou, ó, te prepara que um dia você vai estar ali. Que dia? Não sei. Que momento? Não sei. Que mês? Não sei. Mas uma coisa eu sei, a palavra dita não volta vazia. O Deus que fala promete, e que promete cumpre. Então você olha e vê que Neemias segura uma promessa, e passam-se alguns meses, e ele agora está na frente do rei. Sabe outra coisa também, e uma coisa importante para você prestar atenção nisso, é que no mês que ele recebe a notícia, é um mês de inverno. O mês que ele vai diante do rei, é um mês de primavera. Um mês bom. Sabe, quando nós dizemos que há um tempo para tudo debaixo do céu, e a gente vai ler Eclesiastes, capítulo de número 3, que diz, há tempo de nascer e há tempo de morrer. O problema é que a gente só quer o tempo de nascer. A gente só quer o tempo de curar, de construir, de vencer, de saltar de alegria. Mas existe também o tempo de chorar, de espalhar pedras e perder. Todas as coisas, até o tempo ruim, contribui, até o inverno nos ensina, até a noite nos fala, até as coisas que a gente não gostaria que fosse. O tempo de raiva, de ódio, de guerra, de perca, de incapacidade, essas coisas também, de uma certa forma, elas nos ensinam. A gente precisa aprender com aquilo que não é bom, com aquilo que você já viveu ruim, e diz, eu não quero voltar para ali, eu não quero viver de novo, eu não quero experimentar isso, eu não quero passar por isso de novo. Ou seja, o tempo ruim também nos ensina. Deus está nos ensinando em cada momento. E se você hoje está passando um tempo ruim, Deus está falando, Deus está ensinando. Por quê? Porque, queridos, o choro pode durar uma noite, então aproveita até para chorar bastante, mas a alegria vem pela manhã. Aí você sorri, mas aprendeu a chorar. Sabe outra coisa? É que o mês de Quisleu era inverno, e naquela região nevava. Então não dá para ele fazer um trajeto com as estradas com neve, naquela época principalmente. Então ele vai à presença do rei para falar sobre o assunto na primavera. Nem está frio, nem está quente. Nem é 0 grau, nem 50 graus. Então ele vai na temperatura que dá para caminhar bem. Ou seja, ele demonstra estratégia, inteligência. Às vezes nós queremos que Deus nos dê vitória, e a gente quer a vitória, e vitória é coisa boa de Deus. Mas você tem que ser inteligente. Você não pode ser burro. Você não pode ser impetuoso. Querer fazer tudo, não, tem que saber que você precisa. Sabe, tem um versículo que eu gosto muito na Bíblia. Eclesiastes, capítulo 8, versículo 5. Que diz que tudo tem um tempo e um modo. Eu gosto desse versículo. Não sei se eles colocaram aqui, Eclesiastes 8, verso 5. Tudo tem um tempo e um modo. Olha só, quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. Eu amo essa parte. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Existe o tempo certo de Deus, mas também existe o modo de fazer. Nem tudo, amados, nem tudo tem que ser feito de qualquer forma. Existe uma estratégia para ser feita. Existe uma maneira de fazer. E às vezes as pessoas se perdem quanto a isso. Quer ver uma coisa?
4 meses da notícia que Neemias recebeu para o dia que ele vai na presença do rei. 4 meses. Então, quando ele está triste na presença do rei, não é porque ele acabou de receber uma notícia ruim. Isso era uma estratégia. Porque ele, como copeiro do rei, ele não podia chegar na presença do rei com um cara triste. Não podia. Há um texto na Bíblia, que é inclusive que a gente cita aqui, falando de Deus, que diz que na presença dele até a tristeza salta. É porque na presença do rei ninguém pode demonstrar tristeza. Isso eles sabiam. Então, como que ninguém pode demonstrar tristeza e Neemias vai triste? Porque isso era uma estratégia. Aprenda a ser inteligente. Aprenda a ser estratégico. Aprenda a saber a hora de falar, o modo de falar, a maneira de falar. Outro dia desse, um funcionário bateu na porta do patrão, o patrão abriu e ele disse: vi que o senhor chegou nessa manhã com amante. E o patrão olhando para a cara dele, ele disse: o senhor sabe que isso está errado, o senhor sabe que Deus não se agrada. O patrão não era crente, era um ímpio. E ele disse: pois eu vou lhe dizer, Jeová, que não gosta dessas coisas, ele vai lhe queimar. O patrão olhou para ele e disse: terminou? Terminou. Parte no departamento pessoal e peça suas contas. O senhor está demitido. Ou seja, às vezes as coisas estão erradas, sim, mas elas precisam saber como serem faladas. Por isso que a Bíblia diz que a maneira certa de falar é como uma maçã sendo servida em uma bandeja de prata. Ela traz um desejo. Será que as nossas palavras provocam desejo? Será que a maneira que a gente fala, ela é carregada de sabedoria? Ou nós queremos enfrentamento? Ou nós queremos discordância? Ou nós queremos briga o tempo todo? Neemias, quando ele vai à presença do rei, ele sabe que o rei tem autoridade para mudar a história, mas ele não chega impondo, porque não é ele que manda. Ele sabe que o rei pode mudar a história, mas ele não chega colocando o dedo na cara, ele não está dizendo não, porque o senhor é obrigado a fazer. Deixa eu dizer uma coisa, nem o rei, nem o chefe, nem Deus, nem a palavra, ninguém é obrigado. Nós somos dependentes da sua graça. Isso daqui é a manifestação da graça. Eu dependo da graça para que as coisas aconteçam na minha vida. Quem está entendendo, diga amém. Então ele foi estratégico. Chegou triste. Mas quando ele chega triste, que o rei percebe, o rei diz para ele: olha, o que é que está acontecendo? Porque você não está triste porque está doente. Isso é tristeza de coração. Vocês leram no texto comigo que o copeiro bebeu o vinho e entregou para o rei. Porque naquela época, os reis morriam muito envenenados. Por isso o copeiro era um homem de segurança dele, para que isso não acontecesse. E quando o rei percebeu que Neemias estava triste, ele não estava doente, e por isso que ele foi com o cara triste, estrategicamente, quando ele chegou lá, que ele fez aquela cara triste, o rei estava preocupado consigo, não era com Neemias. O rei falou assim: cara, será que tem algum plano para me matar e eu não sei? E ele está querendo falar alguma coisa e não sabe como falar, porque ele só pode falar se eu perguntar. Porque ele não podia se dirigir ao rei, sem um rei se dirigir primeiro perguntar a ele. O rei estender o cetro, autorizar que ele falasse. Então o rei falou assim: será que ele está com a cara triste, porque ele sabe de alguma trama contra mim? Então o rei disse para ele: por que você está triste? Isso não pode ser tristeza de coração. Aí ele responde ao rei, aí ele já vai dizendo assim: viva, que é o verso de número 3, viva, ó rei,
para sempre. Viva, ó rei, tipo, o problema não é contigo. E ele já engata o problema dele. Ele fala, o problema é o sepulcro dos meus pais. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Você que está comigo desde domingo passado. Quando Anani, o irmão de Neemias, foi lá, ele falou de cemitério? Não, ele falou só de muros. E por que Neemias botou essa história de cemitério aqui? Neemias colocou a história de cemitério porque os babilônicos tinham obsessão por sepulcros. Os babilônicos gostavam de rituais funerários gigantescos. E quando Neemias introduz a história dos sepulcros, Neemias está alcançando o coração do rei. E o rei sente, fala, cara, é os sepulcros dos pais dele. E ele sente. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Todo mundo que está do outro lado tem coração. Todo mundo que está do outro lado tem coração. E a gente esquece disso. A gente trata mal as pessoas. E a gente esquece que do outro lado tem coração. Sabe, irmãos, eu herdei do meu pai a ignorância. E essa eu aperfeiçoei. Deixei ela um pouco melhor. Só que com a convivência com a pastora Leonor, eu fui melhorando. E todas as vezes que ela dizia assim, você está brigando? Eu dizia, não, eu falo assim mesmo. Mas mude o tom. Eu estou aqui do seu lado, você não precisa gritar. E eu fui percebendo que a minha maneira machucava as pessoas que estavam em minha volta. E eu falei, então eu preciso mudar a minha maneira. Não tem esse papo de que eu sou assim, nasci assim e vou morrer assim, Gabriela. Não tem esse papo. Então eu falei, cara, eu preciso mudar. Por que eu preciso mudar? Porque do outro lado tem alguém que tem coração. Alguém que sente também. E a gente esquece que a gente às vezes trata os outros, esquecendo que os outros também sentem. E por isso às vezes a gente quer tentar entender por que algumas coisas estão acontecendo, e elas não estão acontecendo, não é por causa do outro, é por causa da maneira que nós tratamos o outro. Então Neemias sabia que ele precisava alcançar o coração do rei. Então ele falou do que o rei gosta. Ele falou do que o rei tem sentimento. Sabe? Eu já fui enganado por muita gente. Vocês querem que eu... Eita, está gravando, né? Está gravando. Eu vou contar assim mesmo. Eu já fui enganado por muita gente. Sabe como é que eles me enganam? Eles chegam perto de mim e eles demonstram interesse pela Bíblia. E aí eu caio. Porque eu sou apaixonado pela Bíblia. E aí eles demonstram interesse pela Bíblia, fazem perguntas pela Bíblia, e não sei o que da Bíblia. E aí eu feito um mané, caio. Porque eles conseguem alcançar o meu coração. Porque o meu coração é apaixonado pela palavra. Eu estou me brindando mais. Estou me brindando mais. Mas todos nós precisamos saber que o outro lado tem um coração. E por isso que Neemias, ele introduz o sepulcro no meio da história que não tem nada a ver. E quando ele vai para Judá, você não vê em lugar nenhum ele restaurando o sepulcro. E pode até ter restaurado. Mas ele alcançou o coração. Você, pastor, então ele mentiu? Não, devia ter cemitério lá dentro da cidade. E quando ele restaurou tudo. Mas não era para isso o mais importante.
Mas o coração do rei foi alcançado. E quando o coração do rei foi alcançado, o rei virou para ele e disse assim: ok, versículo 4, pede-me o que tu queres. Eita, que pedido extraordinário. Os maridos estão aí hoje, os namorados, os pretendentes, que eu quero casar um bocado de gente esse ano. Façam de conta que vocês hoje são os reis. Virem para a mulher que está, ou a sua esposa, ou a sua namorada, ou noiva ou pretendente, e pergunte para ela: o que tu queres que eu te faça hoje? O rei vira para Neemias e diz: o que tu queres que eu te faça? Olha, eu acho que esse versículo dá até para tu mandar para ela pelo WhatsApp. O que me pedes agora? O que me pedes agora? O que tu queres? E olha o versículo 4. Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei. Agora chegou a hora das mulheres, as namoradas e as pretendentes, responderem aos rapazes. Tu pode me pedir o que tu quiseres, mas comigo o negócio é espiritual. Alguém gritou um glória lá atrás. Neemias sabia que o que ele precisava era de madeira, era de carta, era de ferramenta. Mas ele sabia que tudo na vida dele girava em torno da espiritualidade que ele construiu. E por isso que ele, na hora, ele diz assim: por que o texto é tão rápido? Orei a Deus e disse ao rei. Quer dizer o seguinte: até a minha resposta, eu ando no trilho da presença do Senhor. Eu ando na vontade de Deus. As pessoas erram porque elas perdem a direção de Deus. Elas erram porque elas perdem a vocação pela qual Deus as chamou. Elas perdem porque elas só conseguem espiritualizar dentro de um culto, mas lá fora elas não espiritualizam. No dia a dia elas esquecem do Senhor. Elas não têm o que Paulo vai dizer aos Tessalonicenses: orai sem cessar. É 24 horas em sintonia. E por isso que as pessoas estão se perdendo. Porque elas conseguem ser crentes pelo WhatsApp, elas conseguem ser crentes pelo Instagram, elas conseguem ser crentes pelo Facebook. Tem, né? Elas conseguem ser crentes pelo Facebook, pelo Twitter. Mas no seu dia a dia, as suas decisões não são baseadas na sua comunhão, na oração. Elas decidem pelo desejo da sua carne. Você consegue entender isso? Como você decide as coisas que você tem que responder? Neemias, orei a Deus e disse ao rei. Aquela era uma grande oportunidade. O rei está dizendo para ele: o que você deseja, o que você quer, o que você me pede. E Neemias entendeu que ele não podia perder a oportunidade. Escute, eu ainda não fui pastor até essa hora, você agora. Tem profeta aí? Todos nós somos, porque proferir o que Deus profere é ser profeta. Então, já que nós proferimos o que Deus profere, todos nós somos. Então, seja profeta agora. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: não perca a oportunidade. Existem pessoas que perdem a oportunidade. Olha, sobre isso vou pensar. Perdeu, o bonde passou.
Olha, é sobre isso daqui. Olha, vou te dizer uma coisa que eu aprendi pela Bíblia, que diz que eu tenho que estar pronto, e pela vida que me ensinou isso. Quando alguém pedir para você fazer alguma coisa, e essa pessoa está muitas vezes acima de você, e o pedido, na verdade, é quase que uma ordem, não rejeite. Porque às vezes isso é um teste. Quando alguém te convidar, aceite. Quando alguém te convocar, esteja. Quando alguém te escolher, agradeça. Quando alguém dizer faça, você diz, às vezes alguém diz assim, pastor, e se eu não souber? Eu vou te dizer, como eu já fiz várias vezes. Ezequias, você pode fazer isso? Claro! Deixa comigo. Posso ficar tranquilo? Tranquilo. Só uma coisa, o que é? Como faz? Eu não sei. Não nasci sabendo de tudo, ué. Agora, uma coisa é certa, a oportunidade você não perde, porque é assim que Deus abre porta, é assim que Deus coloca você para dentro, é assim que Deus te enaltece, é assim que Deus te eleva, é assim que Deus te experimenta. Quem está entendendo, diga amém. Então não perde a oportunidade. Então vire uma pessoa, mais uma vez agora que você entendeu, com o dedo de profeta, tem que salvar-lhe se for com o dedo de profeta. Vira uma pessoa e diz para ela, não perde a oportunidade. Deus tem coisa grande para nós. E quando o rei disse, o que tu queres? Ele falou, papai, é a hora. Eita Deus da terra, é a hora. Disse, e aí ele já sabia o que ele queria. E aí ele já foi já na bucha. Eu quero madeira, eu quero carta, eu quero isso, eu quero aquilo. Quem não sabe o que quer, perde também a oportunidade. Você precisa saber o que você quer da vida, gente. Nós estamos vivendo uma geração de um povo que não sabe o que quer da vida. Fica, sabe aquela geração? Ele conhece as taxas da Bolsa de Valores. Ele conhece como que está a cotação do dólar. A sentença do ministro do Supremo. O que está acontecendo na Europa. Qual é o time que está na primeira divisão, na segunda e na terceira divisão? Ele sabe como funciona bitcoins. Ele sabe qual é o melhor carro. Qual é a moto que tem tantas cilindradas. Ele sabe aquela música que está nas paradas de sucesso. O que deve se ouvir no Spotify? Qual é a melhor série das 10 para maratonar esse final de semana? Mas ele não sabe o que ele quer da vida. Ele não sabe o que ele quer daqui a 3 anos, a 4 anos, a 5 anos. Ele não sabe. A vida dele não é planejada, não é pensada, ele não deseja. Vive debaixo da filosofia, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E quando o rei abre a oportunidade para Neemias, o que tu queres? Ele passou 4 meses pensando. Ele sabia o que ele queria. Ele fez conta, ele fez cálculo. Ele estudou. Ele fez um curso pela internet. Se prestou o curso ou não, eu não sei. Mas ele deve ter lido livros.
Ele deve ter chamado engenheiros. Ele era copeiro. E ele deve ter perguntado: como se constrói um muro? Porque quem não sabe pergunta. Ele pesquisou sobre o assunto. A prova é tanta que ele pesquisou, que ele sabia o nome do cara que era o chefe que cuidava da madeira do rei. Ele sabia os nomes, ele sabia o percurso da estrada. Ele teve 4 meses para se preparar. E tem gente que tem uma vida e não se prepara. E a vida passa. E ele não cresce. E a vida vai. E ele perde as oportunidades. E Neemias está ali, firme. A oportunidade é essa. Os governadores da além do Eufrates, eu quero carta para passar, porque eu não faço nada errado. Porque fazer certo, dá certo. Eu não faço nada errado. Jesus se torna antipático diante dos fariseus. Por isso que eu não tenho esse problema se alguém não é simpático comigo. Não estou nem aí. Porque o meu mestre também não era com os fariseus religiosos. Aí Jesus não era simpático. E aí os fariseus encarcaram com o problema nele. Aí Jesus vira e diz assim: beleza, vocês não gostam de mim? Direito de vocês. Mas a pergunta que eu faço é: quem de vocês me convence de pecado? Quem de vocês diz que eu estou errado diante de Deus? Porque uma coisa, irmãos, é temperamento. A outra coisa é pecado. E aí, todo mundo ficou calado. Porque vocês podem me acusar, disse Jesus, de não puxar conversa, de não ser o cara que senta na mesa, que ri com vocês. Agora, vida com Deus eu tenho. Quem de vocês me convence de pecado? E ficou tudinho calado. Então Neemias sabia que ele não podia fazer errado, ele precisava fazer certo. Você tem que aprender a fazer certo, se você quer a bênção de Deus. Você precisa aprender a guardar os mandamentos. Lembra Eclesiastes 8:5, que diz que tudo precisa de tempo, que o coração sábio sabe o tempo e o modo. Mas a parte A do versículo diz que aquele que guarda a sua palavra não pisa na bola. É a palavra que nos rege, é a palavra, irmãos, é a palavra, a palavra. Você entende isso, sim ou não? É a palavra. Então, as pessoas precisam entender que a palavra, ela nos dá o destino. E a palavra diz que nós temos que andar na verdade, andar conforme Ele nos diz que devemos andar. Então ele pede: olha, eu quero cartas para Asaf, o guarda das matas. Eu quero cartas para os governadores da além do Eufrates, para que eu possa passar, para que eu possa entrar em Judá. Eu quero fazer tudo certo, porque fazer certo, dá certo. Eu quero fazer de um jeito que tudo possa ficar claro, público. Não é sobre me acusar do que Deus já me perdoou. Eu estou falando que a minha vida hoje, ela pode ser pública, à luz, porque eu quero andar conforme a sua palavra. Então, o texto diz que ele pede cartas. E ele diz para o rei: eu quero cartas, porque eu quero andar certo. Eu quero cartas, porque eu quero fazer tudo conforme deve ser feito. Cada coisa no seu lugar, sem engano, sem arrumadinho, sem ajeitadinho, sem coisa de brasileiro, sem a lei de Gerson. Eu quero fazer tudo certo.
E ele diz, no verso de número 8, e o rei me deu as cartas. E aí, é a parte que eu amo. Quem me conhece sabe que eu sempre digo isso. Que a boa mão de Deus seja contigo. Sabe, a boa mão de Deus. Existe aqui 3 palavras do hebraico. Deus, Elohim, aquele que tudo pode, aquele que tudo é, aquele que é único, aquele que faz. A boa mão de meu Deus, Deus, Elohim. O do extraordinário, o Deus de Meode. O Deus que faz além do que nós pedimos e peçamos. Deus, Criador de todas as coisas, aonde a minha vida está nas suas mãos. A sua vida está nas suas mãos. E quando nós dizemos que a sua vida está nas suas mãos, a boa mão, boa é riqueza. É uma palavra do hebraico que quer dizer riqueza, prosperidade. Boa. Quer dizer que a boa, a graça, a inefável, a extraordinária, a soberana, a riqueza, boa, de Elohim, do Deus único, a riqueza do Deus único, a prosperidade do Deus único, e mão, fala de fazer. Mão é fazer. Lembra aquele texto que se tua mão te faz pecar, corta e joga fora, porque melhor é entrar no céu sem mão do que no inferno com ela. E ou seja, o texto ali não quer falar de mão, quer dizer a coisa que você faz. Ele está dizendo, aquilo que você faz, deixa de fazer. Porque é melhor você entrar no céu sem aquilo que você tanto amava, do que você andar agarrado fazendo aquilo e ir para o inferno. Por isso que a Bíblia fala de pés, que é por onde você anda. Mãos é o que você faz. E olhos é o que você vê. Então o texto do Novo Testamento é: deixe de fazer, deixe de ir, deixe de olhar para essas coisas, para que você possa ir para o céu. E quando nós falamos de mão, nós estamos falando da mão que faz, da que opera, da que realiza, da que você nem sabe como é, mas Ele está escrevendo com a mão dele uma história nova para você. É as mãos. As mãos de Deus significa o executar dele, o fazer dele. Então Neemias diz: a prosperidade, a riqueza, o extraordinário de Elohim acontece, é feito na minha vida. A boa mão do meu Deus. Observe o texto. O texto, ele não diz somente a boa mão de Deus, ele diz a boa mão do meu Deus. Olhe o verso de número 8, olha a parte final. Veja se não tem a boa mão do meu. A boa mão do meu. Tem sim ou não? Do meu. Fala de intimidade. Eu conheço esse Deus. Eu sei quem esse Deus é. As coisas podem estar do jeito que eu não queria que elas estivessem, mas eu sei o Deus que está no controle de todas as coisas. O meu Deus. O Deus que quando eu dobro os joelhos, irmãos, o universo pode estar sendo observado pelos telescópios Hubbles da vida, mas eu estou lá no meu quarto de guerra, e Elohim está ali comigo através do seu Santo Espírito.
o meu Deus, a boa mão do meu Deus. Eu tenho alguns anos de crente, alguns anos, e quando eu olho lá para trás, imagino se eu não tivesse me encontrado com Ele, se eu não tivesse entregue a minha vida a Ele, como seria hoje a minha casa? Ah, irmão, eu já fiz tanta besteira. Eu já fiz tantas coisas erradas. Às vezes alguém pergunta, pastor, o senhor é meio emotivo, né? Eu digo, sou. Principalmente quando eu falo do Senhor. Porque eu já fiz tantas coisas erradas. E eu poderia estar no fundo do poço, completamente. Mas eu olho hoje o meu casamento restaurado. Eu olho para os meus 2 filhos. Cara, meus 2 filhos são 2 homens extraordinários. Recentemente, o meu filho mais novo fez um jejum. E eu falei para ele, vamos comer isso aqui? E ele falou, não, estou de jejum. Eu falei, está de jejum para quê, irmão? E ele disse, entre eu e Deus. Alguns anos atrás, ele me chamou para conversar. E na mesa, ele disse assim, pai, eu estou saindo da igreja porque eu não creio em Deus. Passam-se os anos. E ele disse para mim, eu estou fazendo um jejum. Isso é um negócio entre eu e Deus. E eu olho e digo, a boa mão de Deus. A boa mão do meu Deus. A boa mão do meu Deus. A boa mão tem cuidado deles 2. A boa mão tem cuidado da minha casa, da minha família. Dos meus recursos. Não tem faltado. Não tem tido sobra. Mas de nada tenho tido falta. Eu olho lá para trás das minhas aventuras e olho para hoje. E o que é que eu vejo? A boa mão do meu Deus. A boa mão, a prosperidade que executa sobre a minha vida de Elohim. Quantos não apostam que você caia? Quantos não torcem para que você fracasse? Quantos não querem olhar para a tua cara e dizer assim, eu não te disse que tu era essa desgraça? Mas parece que quando você olha, mais Deus está te puxando para cima. E aí você entende, a boa mão do meu Deus está comigo. A boa mão de Elohim está comigo. Não sou eu, mas é Ele. Eu sou só um copeiro exilado no palácio de um rei. Mas a boa mão do meu Deus está comigo. Aquele a quem eu dobro os meus joelhos, a quem eu fecho os meus olhos, aquele a quem eu clamo, aquele a quem eu grito, aquele que quando tudo está diferente, eu peço licença, eu entro lá, eu fecho a porta e digo, Senhor, o Senhor está vendo. E a boa mão de Deus vai conduzindo as coisas. Talvez você não esteja vendo hoje. Porque quando Neemias disse, em 2:8, a boa mão de Deus está comigo, ainda eram escombros. Ainda eram ruínas. Mas ele já via que Deus estava operando.
e que não ia terminar como ruínas, ia terminar com muros, não ia terminar na desgraça, ia terminar como Deus quer, não ia terminar na perca, ia terminar como a promessa diz. Enquanto Deus não colocar um ponto final, ainda não acabou. Há uma história sendo escrita sobre a sua casa, há uma história sendo escrita sobre a sua vida, há uma história sendo escrita sobre você. Enquanto Deus não declarar, ainda não acabou. E ele diz: a boa mão de Deus está comigo. E era ruínas. A boa mão de Deus está comigo. E era percas. Mas Neemias conseguia enxergar além dos escombros. Será que você consegue enxergar além do problema? Porque há o melhor de Deus ainda sobre a sua casa. Ainda vai chegar. Porque eu consigo enxergar além dos escombros. A boa mão de Deus está comigo. Fique de pé.